Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a presença de Deus na nossa vida. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo quando você acabar de assisti-lo e todos os outros que nós estamos colocando diariamente no nosso canal também. É muito importante a sua participação para difundir, para espalhar o nosso canal, para que as pessoas saibam da existência desse canal e sejam abençoadas com todas as mensagens que a gente tem colocado aqui. Tem sido uma grande bênção para nós receber essa oportunidade de evangelizar as pessoas onde quer que elas estejam. Esse é o nosso objetivo, a gente conta sempre com a sua ajuda e com certeza quero pedir que você também se inscreva aqui no nosso canal para que dessa maneira você seja sempre avisado de todos os vídeos que nós colocarmos aqui. Hoje eu gostaria de refletir sobre a presença de Deus na vida do homem e eu gostaria de usar como base a história do profeta Jonas. Para quem não conhece, o livro de Jonas, que vai contar a história dele, se encontra no Antigo Testamento, aquela primeira parte da Bíblia Sagrada. E nós vemos lá no primeiro capítulo o que vai acontecer com Jonas. Deus vai mandar o Jonas cumprir uma tarefa, uma missão específica. Mas o que será que vai acontecer com Jonas a partir do momento que ele se recusa em fazer aquilo que Deus havia mandado? O texto nos mostra que Deus ele inicia a sua conversação com Jonas dizendo para ele, dispõe-te, ou seja, se disponha. É como se Deus falasse, bora, se levanta, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, a taça de Deus, o cálice da ira de Deus já havia se enchido contra os ninivitas, contra a cidade de Nínive. Então Deus ele vai mandar o Jonas ir até a cidade e clamar contra ela. Até esse momento, a importância de Deus, que Deus estava dando em relação a toda aquela malícia, era contra os ninivitas. Até então, Deus não estava com problemas nenhum com Jonas. Só que o próprio Jonas vai trazer um problemão para a vida dele e para a vida daqueles que vão estar perto dele. A palavra diz que o Jonas, de fato, ele se dispõe mais para fugir da presença de Deus. E o texto prossegue mostrando que Jonas decide fugir para um local chamado Tarsis. Então ele pega um navio e o texto dá um detalhe importante. Ele paga a sua passagem. Você pode achar que isso é muito óbvio, é claro, para ele embarcar no navio, ele precisava pagar a passagem. Mas a Bíblia ela é cheia de detalhes e a gente precisa prestar atenção. São eles que enriquecem todo o contexto do texto que nós estamos lendo. Quando você percebe que o profeta ele se dispôs sim, mas para fugir da presença de Deus, e como se isso não fosse o bastante, ele paga para estar longe da presença de Deus. É muito comum nós ouvirmos um termo que diz, eu pago para ver. Significa que a pessoa ela aceita ir até as últimas consequências para ver no que vai dar. O Jonas estava literalmente pagando para ver a ira de Deus na vida dele. Jonas estava investindo literalmente para se afastar de Deus, quando na verdade, para o homem se aproximar de Deus, isso é algo gratuito que nós ganhamos através de Jesus. É algo pela graça, por graça e totalmente de graça. Mas o Jonas fez o oposto. Ele investe para sair da presença de Deus. Mas o texto vai nos mostrar que Deus ele vai mandar uma grande tempestade e aquele navio em que Jonas estava com outros marinheiros. O texto diz que ele ficou a ponto de se despedaçar. E, obviamente, todos aqueles homens que estavam ali começaram a temer pela sua vida.
E eles começaram cada um a clamar ao seu próprio Deus. Eles estavam rumo a Tarsis, eles pegaram esse navio numa localidade chamada Jope e cada um estava indo para lá de acordo com as suas necessidades e expectativas. Então cada um começa a clamar ao seu próprio Deus para ver se eles eram libertos ali daquela situação. E o texto vai dizer que o Jonas estava lá embaixo no porão, dormindo profundamente. Guarda esse detalhe, ele dormia profundamente. Enquanto isso, lá em cima, além de estarem clamando aos seus deuses, os marinheiros começam a lançar no mar as suas cargas. Eles tinham a intenção de deixar o navio mais leve, mas isso também não surtiu efeito. Você vê aí que a atitude de Jonas em tentar fugir da presença de Deus não vai trazer apenas para ele, prejuízos, mas vai levar prejuízos para as outras pessoas também. Porque ao momento em que aqueles marinheiros lançam as suas cargas no mar, eles já estão ali tendo um prejuízo que não era deles. Tudo por conta da desobediência do Jonas. Mas preste bem atenção, sabe esse termo que eu acabei de falar? O Jonas dormia profundamente. Ele estava num sono profundo. A gente consegue compreender que na nossa vida natural, carnal, é completamente normal, alguns momentos, nós estarmos muito sonolentos. Isso pode até mesmo ser um reflexo de uma exaustão mental. Acaba abalando o nosso corpo. Mas vamos parar para pensar no âmbito espiritual. Você vê que Jonas, sendo um profeta, tendo recebido uma missão de Deus, ele se dispõe, ele se levanta, mas para fugir da presença de Deus, ele passa a escolher o lugar aonde ele queria estar, ele passa a escolher qual é o local aonde ele deseja ir, ele investe para que isso aconteça, e esse sono profundo dele nos remete a uma vida espiritual sonolenta, inoperante. Sabe quando você vai a um terminal, a um caixa eletrônico e ele tem um horário certo para funcionar e você chega bem naquele horário que ele não está disponível? Ele está inoperante, ou seja, não serve para nada. Jesus falou sobre essa questão de, entre aspas, não servir, quando ele nos dá o exemplo daquelas árvores que não dão fruto. Elas são cortadas, elas são jogadas no fogo, porque elas não dão fruto, elas não servem para nada. E é claro que ele estava usando o perfil das árvores, ele estava usando esse simbolismo para falar sobre nós, seres humanos. Alguém que não produz bons frutos não serve para nada. Então Jonas estava com a sua vida espiritual totalmente inerte, inoperante. Ele estava muito mais do que morno, ele já estava frio, ele estava espiritualmente dormindo. Então o texto conta que ali o líder ali do navio, ele desce no porão e ele acorda de uma maneira ali brava. O Jonas, você tá aí agarrado ao sono? Vem, acorda, clama ao teu Deus, vamos ver se assim ele nos livra. Então o mar, ele continuava cada vez mais revolto e aqueles homens tentando remar para perto da praia, para perto da terra, mas era em vão. Então eles começam a lançar sortes para saber quem ali era o culpado de tudo aquilo e a sorte vai cair sobre os Jonas. Então eles vão começar a perguntar quem você é, de onde que você vem, qual a sua ocupação, porque nós estamos passando por isso. E o Jonas, ele vai se apresentar: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor Deus, o Deus que fez os céus, o Deus que fez o mar. Gente, olha essa observação, o Deus que fez o mar. Se você parar para analisar, nesse momento eu creio que o Jonas começou a ter a sua ficha caindo. Eu estou usando um navio
que obviamente transita pelo mar para fugir da presença do Deus que criou o mar. É como se fosse nos dias de hoje alguém que pega um avião para fugir da presença de Deus. E essa pessoa lá pelas tantas deixa a ficha cair. Calma aí, eu estou usando um avião que está nos ares, no céu, fugindo da presença do Deus do céu que fez o céu. Então você veja que a partir desse momento a ficha do Jonas vai começar a cair. Como que eu estou ousando dessa maneira, afrontando dessa maneira o meu Deus Todo-Poderoso? Foi Ele que fez esse mar e eu estou usando o próprio mar para tentar fugir da presença dele. Gente, eu costumo dizer aqui em casa para os meus filhos que o pecado ele emburrece as pessoas. Isso é verdade. As pessoas muitas das vezes elas não têm noção, elas ficam totalmente incapazes de compreender algo que é tão óbvio. Bom, o texto segue e aí o Jonas ele vai sugerir àqueles marinheiros que eles joguem o Jonas na água e dessa maneira ele sabia que o mar ia ficar calmo. Mas aqueles homens eles vão mostrar um temor por Deus, eles não querem ter a culpa pela morte do Jonas, eles não querem ter esse sangue em mãos e eles vão continuar remando sem sucesso. Então eles decidem fazer aquilo que Jonas propôs, mas eles vão ali clamar a Deus, eles vão pedir que Deus não lhes impute a culpa pela morte do Jonas, porque para eles ele era inocente, mas aprove a Deus fazer tudo aquilo. Então eles lançam o Jonas na água e o mar se acalma. Vendo aquilo, os homens eles vão temer profundamente a Deus e eles vão começar a clamar e fazer votos a Deus, porque eles vão testemunhar o poder do Deus de Israel, o Deus dos hebreus naquela época. O texto vai terminar esse capítulo dizendo que Deus ele vai de maneira voluntária, de maneira objetiva, não foi à toa, não apareceu do nada, mas Deus vai propositalmente colocar um grande peixe ali próximo de Jonas que vai tragá-lo e por 3 dias e 3 noites o Jonas vai se encontrar no ventre desse grande peixe. E se você quer acompanhar o que vai acontecer com Jonas, eu te convido a ler o livro de Jonas lá no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o desfecho e principalmente quando for se aproximando lá do finalzinho, será que Jonas vai conseguir, enfim, cumprir a missão que Deus deu a ele? Mas eu gostaria aqui de trazer para vocês uma reflexão a partir do que a gente viu que aconteceu com Jonas. Por que será que Jonas escolheu logo o lugar chamado Tarsis para se esconder da presença de Deus? Bom, de acordo com o que eu pude apurar, não existe definido uma etimologia, um significado nominal para o nome Tarsis. Existem algumas possibilidades. E uma dessas possibilidades é que Tarsis se refere ao povo fenício. Tarsis pode também se referir a um porto localizado ali no Oceano Índico e também ele mostra ser um lugar de riqueza. Agora guarda essa informação, um lugar de riqueza. Eu separei aqui alguns versículos que falam sobre Tarsis. Em outros livros da Bíblia, eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência agora para que eu possa mostrar para você esses versículos e o que a gente pode aprender, o que tem a ver com a história de Jonas. Então eu vou começar a ler Jeremias 10, o versículo 9. Só um momento, que está aqui já marcadinho a minha cola. Jeremias 10, o versículo 9, vai falar o seguinte: traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obra de homens hábeis.
Então, nesse texto aqui de Jeremias, a gente vê que lá de Tarsis era trazida prata batida. A gente vê um indício aí, de fato, de riqueza. E a gente vê agora, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 27 e no versículo 12. Capítulo 27, versículo 12 de Ezequiel. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Então, mais um texto bíblico nos comprovando a ligação de Tarsis com as riquezas materiais. Por último, nós vamos ver aqui o livro de 1 Reis, no capítulo 10 e o versículo 22 também vai falar de Tarsis. O texto diz assim, 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. O texto diz assim, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Vai falar que trazia-se de Tarsis ouro, prata, marfim, entre outras riquezas. Então, gente, você vê que Jonas, ele decide ir para Tarsis, podendo ir para qualquer outro lugar, tentando fugir da presença de Deus e da missão que Deus tinha dado a ele. E Jonas, ele vai escolher ir para um lugar conhecido pela sua riqueza, pela sua segurança, pela sua prosperidade. Ele escolheu para onde ele queria ir, ele rejeitou para onde Deus desejava que ele fosse. A Bíblia nos mostra que a segurança que as riquezas mundanas oferecem ao homem são uma segurança falsa, são limitadas. Existem pessoas que confiam nos seus cavalos, nos seus cavaleiros, no seu dinheiro, na sua influência. Mas aquele que confia no Senhor, esse sim, permanece seguro, seja qual for a situação. É em Deus que nós temos as nossas maiores riquezas. Então a gente vê que não foi à toa que Jonas escolheu fugir para Tarsis, já que era um lugar muito bem aproveitável, muito confortável, muito próspero, um lugar de muita riqueza, mas não era ali que Deus tinha escolhido que Jonas estivesse. Agora que nós falamos sobre a riqueza de Tarsis, vamos falar sobre a presença de Deus. Então vamos ver lá no livro de Salmos, o capítulo 139, o versículo 8. Está escrito assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Tem traduções que falam: se faço a minha cama no inferno, o Senhor também estará lá. Para aquelas pessoas que insistem em tentar fugir da presença de Deus, nós vemos que até se for para descer ao inferno, tentando se esconder da presença de Deus, até lá o Senhor estará. Outro livro que eu quero ler com vocês é o livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 15. Vai nos dizer assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Moisés fazia questão que a presença de Deus permanecesse com ele e com todo aquele povo que ele liderava. E nós precisamos fazer questão: Senhor, se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá também. E por último, mas não menos importante, nós vamos ver lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias fugiu e se escondeu dentro de uma caverna. Então Deus lhe pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Olha que coisa maravilhosa, Deus está em todos os lugares. Se você descer ao inferno para fazer a sua cama, o Senhor estará lá. Se você se enfiar dentro de uma caverna, Deus vai lhe perguntar: o que você está fazendo aqui?
Não adianta tentar fugir da presença de Deus. Tudo que você vai conseguir é perda de tempo, é sofrimento, é frustração. Você vai conseguir que você e as pessoas ao seu redor tenham prejuízo. Não tente fugir da presença de Deus. Deus, ele não fere, ele não machuca. Deus, ele não engana. Deus, ele não trai, ele não humilha. Deus, ele não quer o seu mal, ele quer o seu bem. Muitas vezes na nossa vida, por tempos e tempos, por épocas da nossa vida, a gente se submete a estar na presença de pessoas que nos fazem mal. Às vezes por motivos tão poucos, porque aquela pessoa te concede favores ou porque aquela pessoa simplesmente te dá conforto e qualidade, mas ela não te respeita, ela não te valoriza, ela te subjuga. Mas Deus, ele tem muito mais para nos dar. E tudo o que você precisa fazer é fazer questão da presença dele na sua vida. Eu espero que você tenha compreendido essa passagem. Eu peço que o Espírito Santo te dê esclarecimento. E, por favor, humildemente eu peço, não deixe esse vídeo simplesmente passar pelo seu dia. Compartilha, porque você vai estar ajudando outras pessoas. Muito obrigada e que Deus te abençoe.